Tiago 1:13. Medeis peradzomenos legeto hoti apotheu peradzomai. Rogar theos aperastos estin kakon, peradse de autos udena. Ninguém que seja tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus é intentável com respeito ao mal e ele mesmo tenta a ninguém. Essa passagem é um pouco problemática em diversos aspectos. Eu vou começar a lidar com alguns desses problemas, começando pelo mais fácil e pelo primeiro. O primeiro problema tem a ver com esse particípio aqui, mais ou menos, particípio passivo aqui, ou voz média ou passiva. Nesse contexto aqui, passivo, seria a marca do particípio médio passivo do presente, seria essa sílaba aqui. Ele pode estar relacionado com esse pronome aqui ou com o verbo. Se estiver relacionado com o pronome, com essa designação ninguém aqui, seria um uso adjetivado, um uso atributivo. Ninguém que seja tentado, ou ninguém tentado, diga, sou tentado por Deus. Se for em relação ao verbo, o uso adverbial seria ninguém, quando ou enquanto está sendo tentado, diga. Então, expressaria uma ação concomitante com a ação do verbo, ao invés de uma designação a quem esse pronome se refere. Eu particularmente prefiro o uso atributivo do particípio, embora eu reconheça que os dois são gramaticalmente possíveis e, de fato, isso não talvez teria um efeito grande na interpretação desse texto aqui. Não, ninguém diga, que você tem hot introduzindo um discurso, lembra novamente hot, logo depois de verbo de comunicação, cognição e percepção, aqui um verbo de comunicação, ninguém diga, e aqui ele serve simplesmente para introduzir um discurso direto em primeira pessoa, aqui a designação da primeira pessoa, então ele serviria como abre e fecha aspas, ninguém diga, abre aspas, sou tentado por Deus, fecha aspas. Aqui você tem a preposição apó, expressando a agência dessa voz passiva aqui. E aqui essa pessoa não está acusando Deus de ser o responsável direto da sua provação ou tentação, mas sim de ser a fonte última dessa provação ou tentação. Então ninguém diga isso, nem que Deus é o responsável final pela tentação ou pela aprovação. Segundo problema que nós temos aqui tem a ver justamente com a palavra tentação, com esses verbos e particípios e adjetivos com essa raiz peirar. Então, e o problema particularmente tem a ver com essa última oração aqui. Ele explica por que ninguém deve dizer isso. Primeiro, porque Deus é intentável com respeito ao mal. No que diz respeito ao mal, Deus é intentável, ele não é tentado. Então, é uma verdade passiva a respeito de Deus e uma verdade ativa a respeito de Deus. Ele mesmo tenta a ninguém. Deus a ninguém tenta. E o problema com isso é que, por exemplo, lá em Gênesis 22:1, com respeito a Abraão, diz que Deus tentou ou provou Abraão, mesma raiz, peratzen, peratzen. Então, da mesma raiz, então você teria um problema aqui, porque Tiago está dizendo que Deus peratze udena, e lá na Septuaginta você tem dizendo que Deus peratzen Abraão. Então, aparente contradição. A questão é que o verbo peratzo tem algumas nuances de significado diferentes. Então, ele pode ter num sentido mais neutro expressar simplesmente uma tentativa de fazer algo. No sentido mais positivo, ele pode ser uma tentativa de descobrir ou revelar a natureza ou caráter de alguém por meio de teste. É um sentido mais positivo. E no sentido mais negativo, seria a ideia de seduzir ou enganar com o objetivo de um comportamento inapropriado. Então, seria o sentido de tentar, o sentido mais negativo.
Loinaida também tem basicamente os mesmos distinções semânticas com relação ao verbo peiratio. Então, o que eu penso aqui, que está acontecendo nessa passagem, na transição do versículo 13, do versículo 12 para o 13, Tiago está fazendo uma transição entre uma nuance de significado para outra nuance de significado. E eu também vejo que o nosso contexto e as relações lexicais aqui indicam isso. Note que a palavra peiratsomai aqui está relacionada com a palavra kakon, com respeito ao mal. Deus é intentável com respeito ao mal. E então, tudo aqui tem a ver com o mal. Então, aparentemente, Tiago está usando uma nuance de significado diferente, no sentido mais negativo, de enganar para o erro, que não seria o caso nos versículos anteriores, nos usos anteriores, por exemplo, no versículo 3, a palavra, quando passardes por várias provações, ela é substituída no versículo 3 por dokimion, uma palavra que significa mais teste e mais no sentido positivo de busca de aprovação, que também nós vemos no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque tendo sido aprovado, que a palavra dokimos, a mesma substituição do versículo 2 para o 3, ocorre. Então, aparentemente, o que nós vemos aqui é que o uso nos versículos 2 a 12, é um uso positivo, onde Deus nos testa para aprovação, para benefício, para que nós sejamos aprovados, enquanto que o uso aqui no versículo 13 é um uso mais negativo, onde a palavra peiratio tem a ver com o mal, então, a ver com o engano para o mal, com a busca de desaprovação, de acusação. E isso fica mais claro ainda à medida que a gente progride dos versículos 14 e 15, onde essa tentação, que seria o termo mais apropriado para traduzir essa nuance de significado, seria visto mais claramente nos versículos seguintes, onde existe um caminhar rumo à morte, do mal, do pecado, rumo à morte. Então, essa discussão aqui deveria também nos ajudar a entender outras passagens que se referem à tentação de Jesus, que Deus, no meio da tentação, nos concede auxílio para sair. Talvez todas essas passagens paralelas talvez deveriam ser trazidas como provações e não como tentações, no sentido mais positivo de teste de caráter, do que no sentido negativo de cair. Também quando Hebreus também diz que Jesus foi tentado em tudo a nossa semelhança, provavelmente a melhor forma de entender não seria como uma tentação interna para o mal, mas sim como uma provação, como teste que visa aprovação.